Fala, gente, boa tarde. Essa é a continuação do tutorial sobre o LT-Spice, onde neste vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar uma simulação. Eu já tenho aqui aberto o LT-Spice no aquele circuito que nós desenhamos no último vídeo, usando um regulador linear, e agora a gente pode fazer diversas análises utilizando esse programa. Para executar a simulação, vocês podem ver aqui que na barra de tarefas tem um bonequinho correndo e esse seria uma forma de iniciar. Esse aqui é a opção de Run, ou então se a gente vir daqui no menu no Simulate, também tem a opção de Run. Eu ainda não selecionei nenhum tipo de simulação. Então, quando eu clicar pela primeira vez no Run, ele vai me abrir essa janela, onde diversas abas estão disponíveis para se configurar qualquer operação. Então, nós temos a simulação por transiente, uma análise CA, uma varredura CC, uma simulação para verificar o ruído do circuito, ou então para calcular a função de transferência DC. E aí, para começar nesse vídeo, nós vamos ver o ponto de operação, para saber a polarização do circuito. Neste caso não faz tanto sentido, mas é interessante para a gente ver como é. Então, ele cria aqui uma sintaxe. Na verdade, quando eu der OK aqui, ele executa. E ele colocou uma diretiva aqui de simulação.op, que é justamente esse tipo de simulação para analisar a polarização do circuito. A saída dessa forma de simulação é um texto, uma tabela, onde nós temos a tensão dos nós e as correntes nos elementos, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que a tensão V do nó 0001 é 5 volts. Ele não nos mostra exatamente qual seria o nó, como ele numera o nó. A gente não tem essa informação a priori, embora do resultado é um pouco óbvio que VN0001, 5 volts, é este nó aqui, certo? O VN002 é o nó de saída que está sendo regulado lá nos 2,5, que é a tensão que esse regulador linear controla. E aqui nós temos também diversas correntes. Tem duas formas da gente identificar quais são os nós exatamente. Se nós formos na pasta onde esse arquivo de simulação está, ao clicar em simular, nós vamos ter um arquivo .net, que é justamente a descrição do circuito. O Spice ele trata o circuito como uma netlist, né, como uma lista de conexões entre os dispositivos. Então, deixa eu já fechar esse aqui. Então, vocês podem ver aqui, eu já tenho ele aberto. Ele nos fala que nós temos, por exemplo, o R1 conectado ao nó 0002 e o 0 aqui é o terra. E esse resistor tem o parâmetro dele, resistência 10 ohms. Então, a gente já sabe que o nó 2 é o nó conectado ao resistor 01. Como um lado é o terra, esse aqui é o nó 2. O C1 a gente pode ver a mesma coisa. O nó 1, o C1 está aqui, não é? O nó 1 está conectado ao capacitor e ao terra. Então, esse aqui é o nó 1, esse aqui é o nó 0. E, finalmente, o C3 está conectado ao nó 3, que é este aqui, e ao terra. Então, assim, a gente consegue identificar. Ah, não gostei, esse jeito tá, eu tenho que abrir, tenho que ficar edificando. Tudo bem. Se você tiver algum nó específico de interesse, você pode utilizar uma etiqueta, um label, que é essa opção aqui do menu. Tá vendo? É como se fosse um azinho dentro de um quadrado, ou mesmo no Edit tem aqui a opção Label, que é o F4. O Label ele serve para nomear um nó. Nós temos duas funções principais. A primeira função é simplesmente essa. Para análise, por exemplo, você colocar aqui Vout. Quando ele me dá o nó para atribuir, se eu colocar o nó lá, então este nó aqui é o nó Vout.
Se eu simular novamente, vocês vão ver que o Vout é os 2.49971 que eu tinha antes. Esta seria uma das utilidades do Vout. A outra é se a gente quiser colocar os circuitos separados. Então eu poderia deletar esse link aqui. E se eu tiver um label Vout de novo ali e aqui, eu não preciso da conexão por fio. Como este nó e este têm a mesma etiqueta, eles na verdade estão conectados. Se nós simularmos, o circuito funciona da mesma forma. Muito bem, vou ficando por aqui. Até!